Bem-vindos, bem-vindos a mais uma aula da metodologia Meu TCC. Na aula anterior, eu conversei com vocês sobre 3 critérios essenciais para ter ali um bom problema de pesquisa. E também o que era um problema de pesquisa. E nessa aula de hoje, eu vou dar seguimento falando sobre problema de pesquisa, mas nessa aula de hoje eu quero conversar com vocês sobre as fases da problematização. Ou seja, quais são as fases que o seu problema de pesquisa vai passar. Porque tudo na vida tem fases. Nada é instantâneo. Quando a gente está falando de pesquisa acadêmica, pelo menos, tem fases. Nada é instantâneo, né? E eu até desconfiaria um pouco dessas coisas instantâneas, imediatistas, certo? Então é interessante que você saiba quais são essas fases de uma problematização para que até que você possa entender em que momento você está, tá? Se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar no card, em algum lugar aqui em cima, o link da aula anterior para que você possa assistir ela, saber o que é um programa de pesquisa, quais são os 3 critérios essenciais para o seu programa de pesquisa. E agora vamos dar seguimento a essa aula, tá? Antes de começar a aula em si, eu quero que você que estiver assistindo essa aula, de verdade, se alguma coisa que eu falar aqui fizer sentido para você, eu quero pedir para você que, por favor, comente nessa aula. Por quê? Nesse exato momento, presta bem atenção, nesse exato momento eu estou conversando com uma câmera. Eu não sei quem é você do outro lado. Quando você comenta para mim o que você aprendeu com essa aula, eu sei quem é você e eu sei também como a minha mensagem chegou até você. De que maneira eu consegui contribuir na tua vida acadêmica, na tua pesquisa, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com você a minha tela. Está aqui um pouco mais baixo para que você possa... Né? Se eu deixar aqui em cima, acaba cobrindo o texto, então vou deixar um pouco mais baixo aqui no vídeo. Vamos lá. Quais são as fases da problematização? Né? Nós temos 4 fases. A primeira fase é a identificação de uma lacuna de conhecimento. Na aula anterior, eu dei um exemplo, né? Eu fiz uma analogia para que você possa lembrar de mim toda vez que eu fale, sobre problema de pesquisa, né? Sobre identificação de um problema de pesquisa. O que é essa identificação de uma lacuna de conhecimento? É como se você fizesse o seguinte: escolhesse um assunto que você quer pesquisar, escolhesse ali uma área de conhecimento que você quer pesquisar e você falasse assim: ei, conhecimento, abre a boca. Eu vou achar um dente furado aí em você e depois eu vou preencher esse buraco. Abre a boca aí, vai. Ah! E aí você analisasse o sorriso daquele conhecimento, achasse ali um dente furado e você vai lá e preenche. É uma analogia para te explicar o quê? O teu TCC, a tua pesquisa, ela tem que trazer ali uma resposta para uma situação, né? Ela tem que se pretender trazer uma resposta para uma situação que ainda não tem a resposta. Ela tem que se pretender pesquisar alguma situação sensível. É você encontrar situações que merecem ser pesquisadas, situações de difícil resolução ou de uma solução muito delicada. Tá entendendo? Quando você identifica essa situação, o que você vai ter é uma ideia, mas ainda é uma ideia bruta. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou para iniciar meu projeto de pesquisa em direitos humanos na UFPE. Direitos humanos não é a área de conhecimento que eu tenha maior domínio. Eu sei que existem direitos humanos, mas eu não conheço um problema de direitos humanos ali, especificamente falando. Então, eu tenho algumas ideias que eu escolhi ontem. Tá? Eu vou fazer uma próxima aula, em algum momento eu vou fazer uma aula só para te ensinar maneiras muito rápidas de você encontrar ideias e dali daquelas ideias você definir o seu problema de pesquisa. Mas isso é assunto para uma outra aula, porque é uma outra ação específica do seu TCC, tá? Nesse momento, para você ir, né, para exemplificar essa primeira fase, para você entender, minha situação real.
eu tenho 4 ideias brutas para esse possível projeto aí em direitos humanos. A primeira ideia que eu tenho é para falar o seguinte: o papel das decisões judiciais do STF no processo legislativo contemporâneo brasileiro, do pluralismo de valores à ética de tolerância. Ou seja, é uma ideia bruta, mas em que direção? Na direção de entender o seguinte: será que as decisões do STF de alguma maneira influenciam o processo legislativo brasileiro? Ou seja, influencia essa criação de leis nessa matéria de direitos humanos? Se influencia, como é que é essa influência do STF, né, ou seja, do Poder Judiciário, no Poder Legislativo? Como é que acontece isso? Ainda é uma ideia bruta, então eu ainda não coloquei ela em um formato de pergunta, né? No caso, seria a minha segunda fase, né, de problematização. Eu tenho uma outra ideia bruta também nessa matéria de direitos humanos, que é o seguinte: sobre identidade de gênero no cárcere. Ora, como é que as pessoas transgênero são identificadas no cárcere, quando elas são presas? Elas são reconhecidas, né? Elas são identificadas como elas, né, se enxergam, como elas se apresentam, ou pelo critério biológico. Existe uma série de legislações tratando dessa questão de identidade de gênero no cárcere. Ou seja, no plano normativo, no plano das normas, nós já temos muitas legislações sobre isso. Mas como é na vida real? Como é no plano social? Como é que isso funciona? Então, essa ideia, ela já me indica ali um possível problema de pesquisa e já me indica também que provavelmente uma pesquisa desse tipo seria uma pesquisa de campo. Seria necessário que eu fosse em um complexo prisional, que eu conversasse com funcionários, com detentos. E daí ela já me sinaliza essa quarta fase, que é eu pensar quais são as ferramentas que eu vou precisar para fazer essa pesquisa. Eu vou precisar fazer uma entrevista, eu vou precisar fazer um questionário, eu vou precisar conversar com funcionários, com detentos, com quantas pessoas eu vou precisar conversar, tá? Mas ainda é um indicativo, ainda é uma ideia bruta. E uma outra ideia, só para você entender aqui, essa primeira fase, encerrar esse exemplo: refugiados LGBTQIA+, no Brasil e a proteção do direito à personalidade. Como é que eu equilibro essas duas situações? De um lado, essa situação, né, de direito internacional, refugiados. Do outro lado, o direito à personalidade das pessoas que pertencem ali ao grupo LGBTQIA+. Como é que eu faço esse equilíbrio na vida real? Né? Esse equilíbrio de normas. São ideias brutas ainda. Então, veja, a minha segunda fase de problematização é justamente escolher uma ideia e colocar ela no formato de pergunta. Por quê? Porque a minha pesquisa, ela se pretende pesquisar uma situação delicada, uma situação que talvez não tenha ainda uma resposta definitiva. Por isso que é uma pergunta, é um questionamento. Por isso que merece ser pesquisado. Porque se já tivesse uma resposta para aquilo, qual é a necessidade de pesquisar? Né? Quando eu conseguir colocar em um formato de pergunta a minha problemática, aí eu vou para a terceira fase, que é justamente essa verificação de possíveis respostas ao problema. Isso faz parte da primeira aula, da aula que eu explico os critérios essenciais. Por isso que é importante você assistir a aula anterior. Se você não viu, você tem que ver. Vou deixar aqui o link, né, o card para você em algum lugar. Ou aqui, o card para você assistir essa aula. Que é muito importante. Porque a terceira fase é justamente essa verificação de possíveis respostas para o teu problema de pesquisa. Porque você precisa saber se aquele problema é pesquisável, se aquele problema tem uma possível resposta, ou então se é uma coisa muito abstrata. Tá entendendo?
Depois que você encontra possíveis respostas, aí entra a quarta fase. O que é a quarta fase? Essa definição das ferramentas para que você possa fazer a pesquisa do seu problema. Você já tem um problema, você já tem possíveis respostas. Agora, essa quarta fase, é justamente você identificar as ferramentas para a sua pesquisa. É uma pesquisa de campo, então para onde é que você vai? É uma pesquisa que tu vai usar só a legislação, a jurisprudência e a doutrina? Então, quais são as obras que você vai usar? Quanto tempo você vai precisar? Essa quarta fase, ela já começa a fazer um indicativo de como vai ser a tua metodologia. É por isso que eu insisto muito. A primeira coisa que você precisa ter no teu problema, no teu TCC ou no teu projeto de pesquisa, a primeira coisa que tu precisa de verdade é de um problema de pesquisa. Se tu não tem um problema de pesquisa, você começa a fazer um monte de coisas, mas não tem resultado nenhum, sabe? Você só tem um acúmulo de coisas. Tu começa a acumular muita coisa, mas não constrói nada eficiente. Aí, sabe qual é o problema de tu acumular muita coisa? Chega uma hora que tu pira. Chega uma hora que tu tem que entregar alguma coisa e tu faz, meu Deus do céu, não tenho nada. Tu olha, tu tem muita coisa acumulada, mas pouca coisa produzida. É por isso que, de verdade, a primeira ação que tu precisa ter no teu TCC é ter um problema de pesquisa. Porque o teu problema de pesquisa, ele vai indicar para você o tema, os objetivos, geral e específico, a justificativa, a relevância do teu trabalho, o referencial teórico, a metodologia, a hipótese de pesquisa, tá? Na mentoria, quando eu estou acompanhando as pessoas em seus TCCs, a primeira aula da mentoria é justamente o eixo criativo, que é a aula em que a gente estabelece esses elementos essenciais que compõem o TCC, que são 7 elementos essenciais que compõem o TCC. Eu faço isso junto com a pessoa na primeira aula, porque uma vez que nós criamos esse eixo criativo, ou seja, definimos esses 7 elementos que compõem desde a concepção do TCC até a apresentação dele, aí toda a produção do TCC gira em torno daqueles elementos. E aí todo o teu processo criativo, toda a tua criação, ela está sendo orientada, todas as tuas ações são orientadas para que você possa escrever o seu TCC de maneira que cada uma ação continue gerando resultados ao longo de todo o teu TCC até a apresentação. Aquela primeira ação de definir o teu problema de pesquisa, ela vai repercutir até o dia da tua apresentação de TCC, tá bom? Se você quiser saber melhor sobre a mentoria, eu vou deixar aqui o meu Instagram, você manda mensagem por lá e dali a gente conversa, tá bom? Voltando para a aula, seguinte, uma vez que tu já entendeu as fases da problematização, que tem a identificação de uma lacuna de conhecimento, quando tu encontra esse buraco dentro do conhecimento, aí você vai começar a formular perguntas, tá? Quando tu encontrar uma pergunta legal, aí você vai começar a verificar possíveis respostas para aquela pergunta. Veja bem, você não vai resolver problema nenhum, principalmente se seu TCC for nessa parte social. Você vai buscar possíveis respostas para aquela tua pergunta de problema de pesquisa. Aí, a quarta fase é justamente você começar a definir as suas ferramentas de trabalho. É você começar a definir como vai ser a tua metodologia. Tá bom? Nessa primeira fase, então, né, a tua tarefa de casa, a parte prática que tu vai aplicar agora de imediato a essa aula é o seguinte. Eu vou te ensinar as perguntas de bipolaridade. De verdade, as perguntas de bipolaridade é um recurso que eu acho incrível para que você consiga criar ou lapidar o teu problema de pesquisa. Por quê? As perguntas de bipolaridade, elas são perguntas que tu vai fazer diante de uma situação específica e essas perguntas vão te colocar um lado A e um lado B. Vão fazer um contraste daquela situação.
o lado positivo e negativo, o lado norte e o lado sul. Por isso, bipolaridade, porque ela traz esse contraste de um lado e do outro, daquela mesma situação. Como tu vai fazer essas perguntas de bipolaridade? Se eu fosse explicar aqui, essa aula ficaria gigantesca. Então, o que eu fiz? Eu já tenho uma aula gravada sobre isso. Eu vou deixar o card dessa aula, ou desse lado, ou é desse outro lado. Eu ainda não sei onde é que fica esse card, eu esqueço. Mas em algum lugar aqui em cima do vídeo vai ficar o card. Tu vai clicar nesse card e vai ser direcionado para essa aula. E nessa aula eu te explico o que são as perguntas de bipolaridade, como é que tu vai fazer elas. Quando você domina esse recurso de fazer perguntas de bipolaridade naquela situação, você começa a achar problema de pesquisa em tudo quanto é lugar. Porque você começa então a ter o que as pessoas chamam de senso crítico. Você começa a ter essa noção de olhar para uma coisa e ver os desdobramentos daquilo. E nessa aula que eu gravei para você, lá tem um caso específico, um exemplo muito fácil para você visualizar, que é a questão da Netflix cobrando por compartilhamento de senha. Então, a partir dessa situação, na Netflix, cobrar por compartilhamento de senha, como é que tu pode criar possíveis problemas de pesquisa daquela situação? Tá certo? Então, essa é a tua tarefa agora. Assistir essa aula e, em seguida, fazer as tuas perguntas de bipolaridade para que você possa ter o teu problema de pesquisa. Se você chegou até aqui, curte essa aula, comenta o que de verdade você aprendeu comigo, para que eu possa conhecer você e saber como que eu estou contribuindo na tua vida, né, acadêmica, na tua pesquisa, no teu TCC. Porque de verdade mesmo, eu quero que você possa assistir essas aulas que eu estou disponibilizando aqui no YouTube em 2024, que você possa assistir essas aulas e ter condições de fazer o seu TCC, sem precisar ficar refém de um professor orientador ou ficar refém de alguém, mas que você possa ter essa autonomia, essa capacidade de fazer por você o seu TCC. Tá bom? Então, fique em paz e até a próxima aula.